Olá, tudo bem? Diarreia aguda nas férias. É uma situação que acontece com frequência, principalmente nessa época de verão, e que pode atrapalhar o seu descanso e sua viagem. No vídeo de hoje, eu vou explicar o que fazer caso isso aconteça, em que situações você deve se preocupar e procurar ajuda médica. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Maurílio Paiva, médico coloproctologista. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Sempre posto vídeos novos com dicas para você cuidar melhor da saúde do intestino, reto e ânus. Então vamos logo para o vídeo. As diarreias agudas são bastante frequentes nas viagens, principalmente no período do verão, podem trazer sintomas que vão atrapalhar o seu descanso e a sua viagem de férias. Então, na primeira parte do vídeo, eu vou te passar algumas dicas práticas de como evitar, na maioria dos casos, essas contaminações que levam a essas diarreias agudas infecciosas. Então, o que podemos fazer para evitar esse tipo de situação nas nossas viagens de férias? O primeiro passo, que é muito simples, é cuidar bem da higienização das mãos. Então, sempre fazer a higienização com água e sabão antes de fazer refeições. Muito comum as pessoas na praia, na piscina, fazerem pequenos lanches sem uma higienização adequada das mãos. Muitas pessoas que eventualmente estão principalmente em praia, às vezes não têm uma estrutura onde tenha um banheiro com água, sabonete, para você fazer essa higienização das mãos. Então, se você não tem essa estrutura no local que você está, é muito útil você levar o álcool em gel 70% para fazer a higienização das mãos antes de fazer esses pequenos lanches. E sempre que for possível, que você for a algum banheiro, tiver água e sabonete, fazer a higienização das mãos ao longo do dia. Ter esse cuidado, especialmente antes de fazer esses pequenos lanches, é uma das principais coisas que ajudam a evitar essas contaminações que levam a diarreias agudas infecciosas. Um outro cuidado que temos que ter é com a procedência dos alimentos. Muito comum a gente, em praias principalmente, consumir alimentos de ambulantes. E aí vai tanto as comidas quanto os cuidados também com o armazenamento das bebidas. Então, eventualmente a gente come ali na praia, por exemplo, alguns tipos de lanches vendidos por ambulantes e nem sempre a gente tem ali uma higienização adequada daquele alimento. Principalmente se forem alimentos consumidos crus, é bom que você evite de consumir esses alimentos fora de casa, que você não sabe a procedência. Mesmo alimentos que não são crus, a gente tem que ter cuidado de onde compra, porque muitas vezes a pessoa que te vende o alimento, ela manipula o dinheiro e, sem fazer uma higienização das mãos, pega no alimento para te servir. Então, isso também acaba sendo um fator aí de risco para você ter essas contaminações e as diarreias infecciosas. Um cuidado especial, principalmente na praia, com as ostras que são vendidas por ambulantes, que nem sempre tem ali um armazenamento e uma manipulação adequada desses frutos do mar. E nesse caso específico, a gente pode ter contaminações, inclusive, por algumas bactérias que causam diarreias e infecções mais graves, inclusive levando a quadros de sepse, de infecção generalizada. Então, bastante cuidado nessa situação específica. Mas os alimentos, de maneira geral, a gente sempre deve ter esse cuidado. E também muito cuidado com as bebidas. É comum também a gente comprar bebidas de ambulante, principalmente em latas e garrafas, e você já abre ali a latinha e já consome aquilo. E muitas vezes a pessoa está manipulando dinheiro, várias pessoas manipulam essas latas e aquele isopor, aquela caixa térmica com aquele gelo que está ali, várias pessoas colocam as mãos. Então também aquele local pode ter contaminação e aí você tem ali durante seu uso da sua bebida, sem uma higienização adequada dessas latas e garrafas, também é contaminação. Então, sempre fazer a higienização das garrafas e latas, minimamente que seja ali, por exemplo, com um paninho, uma toalha ou um guardanapo, principalmente se tiver o álcool em gel, você pode passar também, ou pode levar também o álcool 70 líquido, melhor ainda,
ou se tiver água e sabonete, fazer essa higienização antes de colocar essas garrafas e latas na boca. E melhor ainda, você pode também fazer a higienização ali daquele recipiente, da boca da garrafa, da latinha, e também usar um outro copo que você levou, um copo plástico, um copo térmico, para você servir a bebida, e aí você consome a bebida nesse copo que você levou, que você sabe que está limpo, que está higienizado adequadamente. Então esses cuidados também ajudam muito a evitar esse tipo de contaminação. Mesmo tendo todos os cuidados, todos nós estamos sujeitos a essa situação. Caso aconteça uma diarreia aguda com você, como proceder? Eu vou te falar 4 dicas que ajudam a controlar os sintomas e fazer com que o quadro se resolva mais rápido. E no final eu vou explicar quando se preocupar e em que situações você deve procurar ajuda médica. Então, o primeiro passo é a gente esclarecer que a maioria das vezes essas diarreias agudas infecciosas são diarreias virais. Aproximadamente 70% dos quadros eles são causados por vírus. Então não há necessidade de a gente usar antibióticos. E são diarreias que normalmente são autolimitadas, duram em torno de 3 a 5 dias. Então, a primeira coisa é a gente entender como funciona a maioria desses quadros, para caso aconteça uma situação diferente disso, aí sim a gente procurar ajuda médica. Então, o primeiro passo que a gente deve ter numa situação de diarreia aguda infecciosa é o cuidado redobrado com a hidratação, para evitar desidratação. Durante o verão, calor intenso, a gente já tem que tomar um cuidado com uma boa ingestão de água. Se você está com diarreia aguda, você tem que redobrar esse cuidado. E para que ocorra uma hidratação adequada, a gente vai dar preferência para água de coco, chás, isotônicos, e evitar bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos industrializados, que podem eventualmente até piorar sintomas de distensão e cólica abdominal. O segundo passo é ter um cuidado com a alimentação, evitar os alimentos crus e mal higienizados, dar preferência para alimentos leves como arroz, vegetais cozidos, principalmente a batata, a cenoura, frutas descascadas, maçã, a banana são boas opções, carnes mais leves como o frango grelhado, um peixe, desde que não seja frito, que não seja empanado, são boas opções. Tomar muito cuidado também com molhos, condimentos, alimentos picantes, gordurosos, frituras. Evitar esse tipo de alimento ajuda a amenizar os sintomas e fazer com que essa diarreia não piore. Um cuidado especial também durante diarreia aguda com os laticínios e o excesso de café e bebidas estimulantes, como energéticos, que podem também piorar os sintomas durante essa diarreia aguda. Um outro cuidado é em relação à higienização, que a gente já comentou. Então, se você já está com um quadro infeccioso, você tem que tomar um cuidado redobrado com a higienização das mãos, principalmente após usar o banheiro e antes de fazer as refeições. E a quarta dica é o uso de 3 cepas de probióticos, que tem alguma evidência em reduzir o quadro de diarreia aguda infecciosa, principalmente esses casos virais. A primeira cepa é o Lactobacillus rhamnosus GG. A gente tem a apresentação aqui no Brasil do Prolive GG. Uma outra cepa que pode ajudar é o Saccharomyces boulardii. A gente tem muito conhecido o Floratil, Floralon, também apresentações que são encontradas na farmácia. E a terceira cepa é o Lactobacillus reuteri, principalmente nas diarreias agudas durante a infância, em crianças. Essa outra cepa, a gente tem também uma apresentação no Brasil, que é o Provence, principalmente nas diarreias agudas em crianças. Também é um outro probiótico que pode ajudar a amenizar os sintomas mais rápido. E, por último, quando se preocupar e procurar ajuda médica. Então, se você apresentar algum sinal ou sintoma de alerta, de alarme, é muito importante procurar ajuda médica. O primeiro sinal é febre alta. Então, normalmente essas diarreias elas podem causar uma febre mais baixa, principalmente em crianças, mas tem uma febre alta persistente, isso é um sinal de alerta importante. Segundo sinal de alerta importante, presença de sangue nas fezes. Também sempre deve levar à suspeita de uma diarreia aguda, infecciosa, bacteriana ou parasitária. Algumas parasitoses causam diarreias enteroinvasivas,
também podem levar à presença de sangue nas fezes. Então, isso deve sempre levar à necessidade de uma avaliação médica. Outro sintoma de alerta importante, dor abdominal intensa, aquela dor abdominal, você às vezes precisa até tomar analgésicos com frequência, e mesmo assim não está aliviando, também é importante procurar avaliação médica. Sintomas de desidratação intensa, como prostração, tonteira, e também são sintomas que, se a pessoa está ali com aquela prostração muito intensa, tendo sintomas de tonteira, principalmente quando levanta, também deve procurar a avaliação médica. Então, são situações que, caso aconteçam, você deve procurar imediatamente um médico. Caso não aconteça nenhuma situação dessa, mas a diarreia persista por mais de uma semana, isso também leva à suspeita de uma diarreia bacteriana, uma diarreia que eventualmente vai precisar de um tratamento específico, às vezes até com antibiótico. Então, se a duração dessa diarreia excedeu 7 dias, já tem mais de 7 dias de diarreia, de quadro clínico, é importante também procurar avaliação médica. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e lembre de encaminhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, pode ter informações úteis que ajudam ali durante as férias. Até o próximo vídeo.